Olha, não fez barulhinho. Vocês escutaram barulhinho? Normalmente escuta um barulhinho aqui. Tá gravando para vocês aí, gurizada? Para mim tá gravando aqui. Vocês ouviram? Para mim não. Para mim não. Sei lá. Bizarro. Boa tarde. A pessoa já começa assim a gravação, né? Imagina para quem tá escutando a aula gravada. Olha, não apareceu barulho. Então é isso, galera. Semana 15, a gente vai encerrar a parte de teoria de ligação covalente que começou lá atrás. Claro que nessas aulas todas que a gente trabalhou, né? A gente não trabalhou só ligação covalente, a gente trabalhou toda a parte de ligação covalente, dativa, hibridização, geometria e polaridade. Agora, a gente entra no encerramento do assunto, que é uma preparação para o próximo material que vocês vão receber. O próximo material dessa frente, ele vai trabalhar com forças intermoleculares, ponte de hidrogênio, de polo permanente, né? E esse assunto, ele, para ser compreendido, ele tem como pré-requisito a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai discutir, já vamos começar a discutir, né? Aplicações de você saber se uma molécula é polar ou não. Né? Na aula passada, deixa eu retomar aqui. Ó, isso aqui são os slides da aula passada. Só para a gente dar uma lembrada no que foi trabalhado no finalzinho da aula passada. Aqui, ó. Estava discutindo como é que a gente determina a polaridade de uma molécula, né? Então tem toda uma questão lá dos vetores, da geometria da molécula, se a soma dos vetores vai dar zero ou não, né? A resultante dos vetores vai dar zero ou não. E aí o que a gente vai... E aí, beleza. Então determinamos que a molécula é ou não polar, né? Vimos também... Peraí, deixa eu... Ai, gente. Vimos essa tabela aqui, ó. Eu acho que no finalzinho da aula nós também vimos essa tabela, que classifica as moléculas de acordo com o valor da polaridade. Então, o encerramento da aula foi falando sobre isso. Olha, tá bom, tem moléculas que são polares, ok. Mas dentro desse universo, existem moléculas mais ou menos polares, certo? E aí a gente tem os exemplos na tabela de valores, né? Ninguém precisa saber como esses valores são obtidos. O que nós precisamos é olhar para eles e interpretá-los. Então, você tem moléculas que são pouco polares, como, por exemplo, o CO, é uma molécula pouco polar, né? Aí você tem moléculas muito polares, como HCN, né? A própria água, uma molécula muito polar. Tem moléculas com polaridade intermediária, como, por exemplo, o HCl, tá? Ele é menos polar que a água, tá? Então, a ideia é, a polaridade ela tem uma escala, ok? Tá. O que a gente vai discutir na aula de hoje? Por que é importante eu saber isso? Então tá, beleza, uma molécula é polar, é apolar, é mais ou menos polar. O que eu consigo descobrir a partir dessa observação, tá? Bom, deixa eu trocar aqui. Se vocês quiserem que eu volte, tá? Aqui a gente já vai começar a misturar um pouquinho de química geral, de química inorgânica, né? Quando a gente estuda ácidos, bases e sais, tem toda uma parte lá que a gente define o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Uma das propriedades que a polaridade pode dar para uma molécula é a capacidade de ionizar na água. Ionização, tá? A ionização acontece com algumas moléculas, não com todas, tá? Sendo que dessas moléculas, duas estão aí na tela, ácidos e amônia. Então, como é que um ácido ioniza na água? Né? A gente aprende que o ácido libera H+. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar aqui. Vamos pegar um exemplo primeiro do ácido clorídrico. Tá? A molécula de ácido clorídrico, gente, ela é polar. Ela é polar. Ela é polar e a polaridade negativa está concentrada no cloro e a polaridade positiva está concentrada no hidrogênio, certo? Tá? Lembra que esse par de elétrons,
ele está circulando ao redor dos dois átomos, mas ele fica mais tempo perto do cloro. Tudo bem? Fica mais tempo perto do cloro. Tá bom. Quando eu coloco a água na história, olha o que acontece. A molécula de água, o oxigênio é o elemento central, ele tem par de elétrons sobrando, então ele pode fazer ligação dativa. Tá? A água também é uma molécula polar. Ela tem um polo positivo aqui no hidrogênio e o polo negativo aqui no oxigênio, certo? O que acontece quando você mistura um ácido na água? Naturalmente, os polos começam a se atrair. O polo positivo da água atrai o polo negativo do ácido. Tudo bem? E desse lado, você imagina que isso vai acontecer também. Vai vir uma outra água aqui, ó, nessa região, e vai interagir aqui também. Qual a consequência disso? Essa ligação aqui, ó, ela vai quebrar. E na hora que essa ligação quebra, é que acontece o processo. Por quê? O cloro, por ser mais eletronegativo, na hora que a ligação se rompe, o cloro ele sai com os seus 7 elétrons da camada de valência, tá? Mais o elétron que era do hidrogênio. Por isso que ele fica com a carga -1. Agora, por que ele consegue ficar com esse elétron? Onde que a polaridade entra nessa história? Ele só consegue ficar com esse elétron porque ele já naturalmente estava mais tempo com esse elétron. Então, na hora que a ligação rompe, o cloro fica com o elétron. Qual é o problema? O hidrogênio sai sem elétron. Sem elétron. E essa saída do hidrogênio, ela é compensada com a água, fazendo a ligação dativa aqui, ó. Então, a água entra com oxigênio, né? Aqui, ó, vamos botar a água aqui, ó. Pegar um parzinho de elétron, outro. Aqui os hidrogênios da água, né? Aí aquele hidrogênio que está sem elétron, ele vai encostar aqui com a carguinha dele, mais um, né? E aí rola uma ligação dativa. Isso aqui, gente, é a parte mais importante de ácido. Nossa, mas que difícil que está isso aqui hoje. Isso aqui é a parte mais importante de ácidos. E vocês já estão vendo isso antes da gente começar a aula de ácidos. Isso aqui é o que acontece com o ácido na água. Esse processo é ionização. Então, assim, esse hidrogênio aqui, ele é chamado de hidrogênio, olha o nome dele, ionizável. Ionizável. Justamente por quê? Porque ele sai da molécula sem o elétron. Só que é o que a biologia gosta de chamar de próton. A gente já falou sobre isso em outro momento desse assunto. Isso aqui é chamado de próton pela biologia. Tá? Percebe como a polaridade ela te ajuda a entender o que acontece no ácido? Ah, professor, mas é todo hidrogênio que toda molécula que tem hidrogênio ioniza na água? Não, não. Aí é uma outra questão. O que eu quero que você saiba com esse exemplo, que para que o hidrogênio ionize, um dos pré-requisitos é que ele esteja ligado numa ligação polar. Quanto mais polar for a ligação, melhor para ele ionizar. Só que existem outros fatores. Outros fatores. Tá? Por exemplo, uma molécula de metano não ioniza. Essa molécula aqui, ó. Essa molécula não ioniza. Ela não ioniza. Ela tem 4 hidrogênios, mas não ioniza. Opa, perdão. Tá? Quer ver um outro exemplo? Amônia. Amônia. Amônia na água, olha o que acontece. Aqui nós temos nitrogênio, né?
O nitrogênio, gente, ele é um elemento que adora fazer ligação dativa. Ele adora fazer ligação dativa, tá? É muito importante que você guarde isso, até para biologia. Até para biologia, para entender, por exemplo, por que base nitrogenada chama base nitrogenada. Você vai entender agora por que ela tem esse apelido, a base nitrogenada do DNA. Ó, quando você põe o amônia na água, vai rolar aqui interação de polos. Né? A amônia tem um polo negativo, a água tem polo positivo, então vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui em cima. Exatamente o que aconteceu aqui em cima. Vai rolar uma interação entre as moléculas. Os polos, né, de sinais opostos acabam se atraindo. Só que o que acontece? Quando o nitrogênio, polo negativo da amônia, atrai o hidrogênio da água, vai acompanhando. A ligação quebra. Essa ligação quebra. E aí acontece uma coisa muito doida. A água libera íon H+. Mano do céu. A água se comporta como um ácido. Ela perde H+ para amônia. Esse H+ é atraído para o par de elétron do nitrogênio e aqui, adivinha, dativa nele. Dativa nele. Aí olha o que acontece. A amônia, NH3, se transforma num cátion. Cátion. O cátion amônio. Por quê? O H+ ele vem aqui, ó, encosta aqui, com a carguinha dele, de boa, e dativa. Olha lá. Isso aqui é o íon amônio, NH4. Primeira vez que nós falamos sobre o íon amônio, gente, foi na aula de ligação iônica, quando a gente estava mostrando algumas fórmulas de cátions, de ânions, cargas, né? Tipo, a gente mostrou isso daí. Tá? E olha o que acontece com a água. Veja, a ligação OH, gente, aqui, ó, é uma ligação polar. É uma ligação polar. Na hora que ela quebra, adivinha quem fica com o elétron? O oxigênio, não é? Por isso que o hidrogênio sai na forma de H+. Então, o que acontece com a água? Ela se transforma nisso aqui, ó. OH. Opa, perdão, gente. Com os seus elétrons, né? Aqui. Tudo bem? E o elétron que era do hidrogênio. E o elétron que era do hidrogênio. Por isso que o OH tem carga -1. Porque ele tem um elétron que não era dele. Tudo bem? Olha o que aconteceu. Ela liberou OH na água. Por isso que você deve ter visto o professor falando que composto nitrogenado é básico. Quando você põe compostos nitrogenados em água, não todos, tá, gente, por favor, mas quando você põe compostos como, por exemplo, amônia, aminas, né, as aminas, quando vão para a água, também deixam a água básica. Isso é muito importante na orgânica, tá? E aí, então a explicação para isso acontecer, uma das questões é, poxa, a ligação é polar, tá? Depois a gente vai discutir bastante essa questão da água perdendo hidrogênio, ganhando hidrogênio, tá? Porque esse conceito ele é bem importante. Tudo bem? Beleza, gente? Se quiserem tirar print dessa tela, essa tela é bem importante, tá? Mas muito importante. Guarda ela com carinho, porque a gente vai usar muito isso aqui, principalmente no segundo semestre, quando a gente for discutir pH, equilíbrio de ácido-base, tá bom? Que é um assunto que o Enem adora. Perguntas também, tá? Fiquem à vontade. Ah, eu tenho umas perguntas aqui. Espera aí, vamos aproveitar esse slide. Qual é a geometria do íon H3O+? Ó, abri um parênteses aqui, ó, para a gente escrever a geometria desse íon. Geometria molecular. Tá? E aqui também, ó. Qual que é a geometria desse íon aqui, ó? Do íon amônio. Geometria do íon H3O+, e do íon amônio. Tá?
Só entendi polaridade agora. É bom a gente dar os exemplos, porque às vezes fica mais concreto do que só definir. Ó, peraí que tá aparecendo aqui as geometrias. Isso, boa. Ó, os caras estão escrevendo aqui. Isso mesmo. A de cima aqui é piramidal, tipo a da amônia. Piramidal, né? Tem 4 nuvens mais uma vazia, né? 4 nuvens eletrônicas e uma vazia. E essa daqui é tetraédrica. 4 nuvens cheias. Tetraédrica, tá? Beleza? Pode tirar print agora. A audiência tá um pouquinho maior que de costume, por uma segunda tarde. Por isso que eu tô dando uma gansada aqui no chat para ver quantas pessoas tem na sala. Estamos com 19. Aqui. Bom, agora vamos falar um pouquinho de propriedade física. Propriedade física. Aqui. Solubilidade. Aqui nós estamos falando, gente, de uma das coisas mais cobradas desse assunto, né, em vestibular, que é a questão da solubilidade. Todo mundo sabe de experiências próprias, né, que líquidos podem formar sistemas homogêneos e heterogêneos. A gente já discutiu isso lá no começo do curso, né? Sistema de uma fase, sistema de duas fases, né? E aqui tem um diagrama, um esqueminha, para a gente entender um pouco a frase semelhante dissolve semelhante. Que também você já deve ter ouvido. Se você já assistiu aula de polaridade, você já ouviu essa frase. Semelhante dissolve semelhante. Então, o que essa frase está querendo nos dizer? Que quanto maior a semelhança entre as interações moleculares, maior será a solubilidade entre as substâncias. Essa interação intermolecular, gente, então vamos lá. O que é uma interação intermolecular? Interação intermolecular. Que a gente vai discutir isso bastante, né, na próxima parte do assunto. Opa. Pronto. De maneira bem sucinta, interação intermolecular acontece entre dipolos moleculares. O que isso quer dizer, assim, na prática? Imagina uma molécula, isso aqui é uma molécula, e aqui uma outra molécula. Tá? Essa molécula aqui, ela tem um dipolo, que é um polo negativo e um polo positivo. Então, ela é uma molécula polar. Tá? A molécula do lado também tem um dipolo. Quando duas moléculas que têm dipolo se aproximam, de maneira espontânea, esses dipolos se atraem. E essa atração faz com que as moléculas comecem a interagir uma com a outra. Então, aqui surge uma interação, que a gente costuma chamar, né, de força intermolecular. Vou colocar só a abreviação aqui, FI. FI. Tá? E aí, onde é que entra a frase semelhante dissolve semelhante? Quanto mais próximos forem os dipolos, então vamos escrever isso aqui, ó. Quanto mais próximos forem os valores dos dipolos, vírgula, mais solúveis
serão as substâncias entre si, né? Tá? Quanto mais próximos forem os dipolos, maior será a semelhança entre eles, mais fácil é para as moléculas interagirem. Então, uma molécula como... E aí, o que essa representa? Isso aqui, ó. Representa uma escala, de forma ilustrativa, né? Uma escala de polaridade. Né? Então, aqui você tem a polaridade 0, tá? E à medida que você vai caminhando na esquerda, você vai aumentando a polaridade, tá? Então, do ponto de vista de classificação, as 4 substâncias que eu representei aqui, ó, A, B, C e D, são polares. São polares. Porém, algumas são bem próximas do zero, né? Então, a gente poderia, de uma maneira, sem envolver valores, a gente poderia dizer assim, ó, A e B são muito polares, né? Essa palavra muito entre aspas, porque elas estão sendo comparadas com as substâncias C e D. São pouco polares. São pouco polares. Tudo bem? Beleza? Então, se a gente fosse fazer testes misturando essas substâncias, né? Mistura A com B, A com C, A com D. Existem algumas situações em que o sistema vai ficar homogêneo, provavelmente, né? E outras o sistema vai ficar heterogêneo, né? As substâncias A e B, elas têm uma probabilidade de formar sistema homogêneo maior, porque elas são muito polares, né? A C e a D, a mesma coisa, entre si, tá? Agora, se eu for misturar, por exemplo, A e D, fica difícil a gente imaginar que o sistema vai ser homogêneo. Aqui eu tenho um sistema heterogêneo, tá? Porque as polaridades delas são muito diferentes. Então, elas não conseguem interagir entre si, tá? É como se o dipolo de uma molécula não encaixasse, não interagisse com outro dipolo, porque eles são muito diferentes, tá? Um é um dipolo muito grande, o outro é um dipolo muito pequeno, tá bom? Tudo bem? Essa questão do dipolo ser muito grande e do dipolo ser muito pequeno, gente, vai afetar a intensidade da força intermolecular. Então, olha o que eu vou escrever aqui, ó. A intensidade depende da magnitude do dipolo. O que eu quero dizer com isso? Já preparando para a próxima sequência, né? Todo mundo já ouviu falar da ponte de hidrogênio. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da ponte de hidrogênio. E a ponte de hidrogênio é uma das forças intermoleculares mais fortes que tem. Que acontece na água, acontece no DNA, né? Acontece em um monte de lugar. Por que a ponte de hidrogênio é uma força tão intensa? Porque quando as moléculas se atraem por ponte de hidrogênio, o dipolo dessas moléculas é muito forte. Elas são moléculas muito polares. Por serem muito polares, essa atração é muito intensa. E isso vai causar, então, uma série de outros desdobramentos, né? A molécula que tem ponte de hidrogênio vai ter um ponto de ebulição mais alto por causa disso. Verdade, né? Tudo bem?
ela é menos volátil, ela vai ter menor pressão de vapor. Até na parte de soluções a gente vai usar essa questão da polaridade, tá, gente? Então, guarda com muito carinho esses conceitos, tá? O de ionização, né, que foi do slide passado, e esse da questão da polaridade, tá bom? Perguntas? Tem bastante coisa para contar ainda, tá? Sobre polaridade, a coisa não termina aqui, não. Bom, olha, uau, hoje tá bom o negócio. Hoje tá bom, 23, que maravilha. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? Valeu. Bom, vamos dar um passo à frente aqui. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Tá melhorando o professor de segunda-feira, né? Tá fazendo treino com o de terça. Tá fazendo treino com o de terça. Vai aprendendo. Já não era sem tempo. Vamos dar um passo à frente, então. Então, polaridade é uma coisa importante, certo? Pelo que a gente já comentou aqui nesses 2 primeiros slides, polaridade é uma coisa importante. Como é que a gente determina a polaridade? Então, aqui a gente vai, de maneira extraoficial. Por que é extraoficial? Vocês já vão entender. A gente vai começar a estudar orgânica. Sim, do nada vai aparecer um pouquinho de orgânica na nossa frente, tá? Porque esse assunto de polaridade, gente, ele é muito explorado na química orgânica. Tem um monte de coisas que a gente vai discutir na orgânica que vão depender disto aqui. Lembra que eu falei, esse assunto aqui ele é uma raiz, ele vai ramificando em várias outras coisas que vocês vão acabar aplicando. Então, quando a gente vai determinar se uma molécula é polar ou não, pelo que a gente aprendeu até aqui, a gente tem que determinar primeiro a geometria dela, certo? Deixa eu voltar aqui mais uma vez para quem não estava na aula no começo. Ó, a gente determina a geometria dela e aí faz aquele monte de vetor, analisando as polaridades, ligação por ligação, e faz lá o resultante. Se o resultante der 0, a molécula é apolar. Se o resultante der diferente de 0, a molécula é polar. Só que esse truque, ele vale para moléculas pequenas. Pequenas. Quando a molécula é orgânica, a coisa é um pouco mais delicada. Então, a gente vai aproveitar aqui, porque as moléculas orgânicas são maiores. A gente vai aproveitar essa discussão da polaridade e vamos introduzir um pouquinho de química orgânica para a gente, já, tá? Então, ó, deixa eu voltar ali nos outros slides. Aqui, peraí. Aqui. Então, olha só. Polaridade. Em moléculas pequenas, como é que você determina a polaridade? Você primeiro determina a geometria. Determinar a geometria. Depois você faz a somatória dos vetores momento de dipolo. Daqui, se o resultante der 0, a molécula é apolar. Se o resultante der diferente de 0, a molécula é polar. Tá? Com o tempo, a gente acaba decorando as moléculas. Por quê? Porque são poucos exemplos. Então, aí fica uma dica, tá, gente? Para quem está nessa pegada de estudar para medicina. Se você ainda não conseguiu memorizar aquelas moléculas todas, precisa fazer isso. Como que eu faço? Fazendo exercício, fazendo resumo. Esse é um assunto que, se você for procurar muito exercício na internet, você não vai achar. Você não vai achar. Não tem muito exercício de geometria. Como é que você estuda esse assunto? Fazendo resumo. Então, pega lá as moléculas que a gente discutiu em aula,
tenta fazer sozinho, tenta fazer sozinha, tá? Monta lá um cartazinho, uma cartolina, tá? Eu usava muito desse recurso para alguns assuntos, função orgânica, vai fazendo, eu fazia em cartolina, cortava a cartolina em 4, então aquilo viravam 4 folhinhas de resumo, tá? Você pode fazer uma folha, enfim, onde você achar melhor, tá? Bom, então isso aqui a gente já sabe. Agora eu vou trocar de slide, porque a gente vai discutir como é que eu determino polaridade para moléculas que são grandes, que são as moléculas orgânicas, né? Que a gente estuda para vestibular, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Você nunca vai olhar para uma molécula orgânica grande e falar assim: ah, você é polar, você é apolar. Você não vai fazer isso, tá? Você vai olhar para a molécula orgânica e vai acostumar teu cérebro a procurar partes da molécula. As moléculas orgânicas, elas são grandes. Você tem moléculas aí que tem 30 carbono, cadeia ramificada, 4 funções diferentes. Então não dá para você determinar uma geometria de molécula desse tamanho. Não vai dar para você desenhar vetor, não tem como. Então você vai olhar para a molécula de um outro jeito. Você vai procurar partes na molécula. Então, a molécula orgânica, ela vai ter regiões polares, que a gente nem usa esse termo. A gente nem vai usar esse termo. A gente vai chamar essas regiões polares de hidrofílicas. Tá? Que de uma forma implícita, a gente está querendo dizer o quê? Que ele é solúvel em água. Se ela é solúvel em água, ela é polar. Então, é a região hidrofílica. Tá? Hidrofílica, hidrófila. Você já deve ter ouvido falar desse jeito. Tá? E você vai ter na molécula regiões de baixa polaridade ou apolares. Regiões pouco polares, que são as regiões que não gostam de água, que a gente costuma chamar de hidrofóbicas. São regiões hidrofóbicas. Tá? As regiões que são hidrofóbicas são também chamadas, não é a mesma coisa, tá? São duas palavras diferentes, de lipofílicas. Também lipofílicas. Porque tem afinidade por gordura. Vocês estão percebendo a biologia, o quanto ela pode usar desse tipo de conceito? Dá para dar uma aula de biologia de 2 horas aqui. Membrana celular, vitamina, nutrientes. Vixe, Maria. Tá? São esses assuntos que os vestibulares gostam de cobrar, justamente porque tem a oportunidade de fazer ponte com outras disciplinas. Tá? Então, sempre que vocês estiverem estudando e puderem recapitular esses links, façam isso. Por quê? Porque isso vai deixando a tua cabeça pronta para esse tipo de conexão. Na hora de uma prova, bateu o olho numa questão, começou a falar de membrana, não sei o quê, bicamada. A gente vai discutir isso no final da aula um pouquinho, tá? Beleza? Bom, quem são essas regiões? O que você vai olhar na molécula? Vai olhar e falar, opa, isso aqui é polar. Isso aqui é hidrofílico. Você tem regiões iônicas, regiões com carga. Por exemplo, isso aqui tem muito na orgânica, ó. Isso aqui também, ó. Ó. São grupos iônicos, tá? Tem moléculas orgânicas que têm carga. Geralmente esses grupos aqui, eles têm facilidade de dissolver na água, tá? Porque tem carga. Outro tipo de grupo famoso,
que adora água. Grupo de ácido carboxílico, ó. Grupo de ácido carboxílico, carboxila, né? Outro grupo que adora interagir com água, grupo OH, grupo hidroxila, que a gente encontra em álcool, a gente encontra em fenol, né? Vamos colocar aqui, ó, álcool e fenol. Vou colocar os mais importantes, né? Aqui é ácido carboxílico, né? Tá? Quer ver um outro grupo que gosta de interagir com água? Aqui, ó. Grupo amida. Amida, perdão. Tá? Esse aqui também, ó. Tá? Grupo amina. São grupos hidrofílicos. Tá? Então, quanto maior a quantidade desses grupos na molécula, maior a tendência dela ser solúvel em água. Tá? Os álcoois, os ácidos. Tá? E aí você tem os grupos ou regiões pouco polares, tá? Que são alguns grupos que também são conhecidos. Por exemplo, esse grupo aqui, ó, esse aqui é o grupo éter. Éter. Ele é um grupo pouco polar. Um outro grupo pouco polar conhecido, vocês já devem ter ouvido em aula de orgânica, é o grupo éster. Grupo éster. Grupo éster. Tá? As gorduras, por exemplo, são ésteres. Tá? Quer ver um outro grupo que também é... e aí tem o mais famoso, cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas são altamente lipofílicas. Guarda muito essa frase. Cadeias carbônicas são altamente lipofílicas. A gente vai falar muito sobre isso também na parte de hidrocarbonetos, tá? Na própria parte de éster. Tá? Por isso que hidrocarboneto não dissolve em água. O hidrocarboneto é feito basicamente de cadeia carbônica. Carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, ele acaba não dissolvendo em água por causa disso. Tá? Então, a gente vai olhar alguns exemplos nos slides, tá, gente? Para que vocês observem isso em algumas situações. Olha, isso aqui é mais lipofílico, isso aqui é mais hidrofílico. Tá? Com o tempo, a gente vai acostumando com isso. Mas é importante que a gente memorize. Para quem já está mais adiantado nesse assunto, para quem já conhece esse assunto um pouquinho mais, repare que na parte de hidrofílicos, quase todos fazem ponte de hidrogênio com a água. A hidroxila do álcool, aqui, ó, hidroxila de álcool. O nitrogênio da amida, aqui, ó, e o próprio nitrogênio da amina, tá? Quando a gente for ter aula de ponte de hidrogênio, eu vou comentar isso para quem não lembra. Aqui também, ó, o ácido carboxílico, ele faz ponte de hidrogênio, né? Então, quer dizer, essa história do semelhante dissolve semelhante, gente, ela vai extrapolar a questão da polaridade. A gente vai ver que isso vai desembocar também nas forças intermoleculares, né? Por quê? Se as moléculas são muito polares, ou têm polaridades parecidas, vamos dizer assim, elas têm interação molecular parecida. Por isso elas acabam se tornando tão solúveis. Então, por exemplo, a água adora fazer ponte de hidrogênio. Ela faz ponte de hidrogênio. Então, quem fizer ponte de hidrogênio sempre vai ser muito solúvel em água por conta disso. Tá? Sempre não, mentira, não é bem assim. Tá? Beleza, podem tirar print. Podem tirar a printeira. Aqui.
Aqui eu tenho duas moléculas orgânicas. Duas moléculas orgânicas. Tá? Na molécula da esquerda, uma amina secundária. Essa daqui, ó, uma amina secundária. Né? E na molécula da direita aqui eu tenho o grupo fenol, eu tenho o grupo hidroxila e eu tenho o grupo amina também. Tá? E aí, aqui esse slide é legalzinho, por quê? Porque ele está marcando, ó, tudo que está em vermelho são partes ou regiões da molécula lipofílicas. Então, esse tipo de interação de molécula, da molécula pode ser considerado uma região apolar. É uma região apolar. Tá? E o nitrogênio é considerado uma região hidrofílica, ou seja, uma região polar. Então, se você perguntar para mim assim, Danilo, essa molécula pode ser chamada de polar ou apolar? Eu vou dizer que ela é polar. Eu vou dizer que ela é polar. Mas provavelmente ela não vai dissolver na água, porque ela tem uma região muito grande que não tem afinidade com água. Essa região aqui da molécula, ela não vai conseguir interagir com a água, a região em vermelho. A única região da molécula que tem capacidade para interagir com a água é essa azul. Então a molécula é tão grande que as moléculas de água, elas não conseguem envolver a molécula para formar o sistema. Então a interação é baixa, vamos dizer assim. Tá? Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Você não pode dizer que ela é apolar, né? Você pode no máximo dizer assim, ela é pouco polar. Né? Então, por exemplo, numa prova de múltipla escolha, provavelmente ele vai falar apolar. Ele vai escrever apolar. Agora, quem vai fazer uma questão discursiva, eu colocaria polaridade baixa. A molécula tem polaridade baixa. Tá? Por quê? Porque tem só uma região hidrofílica. Tá? Agora, se você olhar para a molécula da direita, beleza. Se você olhar para a molécula da direita, ela também tem uma região hidrofílica, ó, tá vendo? Mas ela tem 3 regiões que interagem com água. Tá? Então, por exemplo, uma questão muito típica de vestibular, né, é o cara te apresentar essas duas moléculas e questionar você sobre qual seria mais hidrossolúvel, qual que seria mais facilmente solúvel na água. Né? É claro que a questão, infelizmente, ela não vem como uma pergunta seca, né? Ele vai te contar uma história, muitas vezes essa informação, né, essa pergunta de qual é mais solúvel, qual é mais solúvel na água ou na gordura, ela vem meio implícita no enunciado, tá? Então tem que tomar cuidado com a leitura da questão. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhuma delas que é anfifílica. Nenhuma delas que será anfifílica. Para a molécula ser anfifílica, a coisa é um pouquinho mais drástica. A gente vai chegar no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre ela. Aguenta aí que, tá? Mas aqui eu já posso te adiantar, não é suficiente para ela ser anfifílica. Tá? Vamos ficar, ó, outro exemplo. Deixa eu trocar aqui o slide. Trocar aqui, ó. À esquerda, a gente tem a famosa vitamina C. Aqui, a vitamina C. Tá? E aqui à direita, a gente tem a vitamina A. Beleza? Observa aqui, na vitamina C, eu tenho uma cadeia carbônica pequena, né? Eu tenho um grupo éster, que é um grupo que não é polar, né? A polaridade dele é baixa. Tá? E eu tenho um monte de hidroxilas. Então, a molécula de vitamina C, aquela que você aprende na aula, né? De biologia, que é hidrossolúvel, a vitamina C, ela é hidrossolúvel. Por quê? Porque ela tem uma capacidade muito grande de interagir com água por ponte de hidrogênio. Tá? Aí você vai para a molécula da direita, a vitamina A. Ela tem uma hidroxila aqui na esquerda. Então ela faz uma ponte de hidrogênio com a água. Ela faz uma ponte de hidrogênio. Mas olha o tamanho da cadeia carbônica dela. Muito grande.
Então, essa daqui é lipossolúvel. Vitamina A. Lipossolúvel. Tá? O Enem, propriamente, já cobrou esse assunto umas 2 ou 3 vezes, né, ao longo do vestibular, questão envolvendo solubilidade de vitamina. Tem uma questão muito famosa que aparece em um monte de materiais, que ele dá exatamente essas duas vitaminas, e ele fala que essas duas vitaminas vão ser usadas na indústria de alimentos para suplementar produtos. Então eles querem enriquecer, só que ele não fala quem é a vitamina C e quem é a vitamina A. Ele só dá as estruturas das vitaminas. Aí ele fala assim, olha, eu quero colocar uma das vitaminas na margarina, quero colocar essa vitamina na margarina, e a outra vitamina eu quero colocar num suco de laranja. Qual seria a vitamina mais adequada para ser colocada em cada produto, né? Então a resposta era basicamente essa. A vitamina C, né, que é a estrutura da esquerda, ela vai para o suco, porque aí ela pode se solubilizar no suco. Daí a pessoa vai ingerir o suco com a vitamina C. Já a vitamina A, ela vai ser enriquecida na margarina, que é gordura. Ela é lipossolúvel, ela tem baixa polaridade, tá? Então, essa daqui ela tem uma polaridade mais alta. Então, aqui eu posso dizer que ela tem uma polaridade alta. Alta quanto, Dan? É aquilo que eu sempre falo. Esse alto é comparado com a outra. E aqui baixa polaridade. Aí. Beleza? Podem tirar print, gente. Por favor. Aqui um outro slide com a estrutura de alguns aminoácidos, tá? Aqui tem alguns aminoácidos que são hidrofílicos. Eu tinha colocado uma outra tabela aqui, mas eu não achei ela. Então, só vou mostrar essa daqui. Tá? Aqui a gente tem a estrutura, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui. Sim, o éster presente na vitamina C é lipofílico, é verdade. Então, para eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui. Espera aí. O éster é lipofílico. Mas aí é um campeonato de grupos, né? Você tem um éster contra 4 hidroxilas, e aí? Quem é que acaba levando vantagem? É como se, por uma quantidade maior de hidroxilas, o caráter da molécula é predominantemente hidrofílico, né? Porque o que acontece, né? A pergunta que fizeram aqui no chat, só para compartilhar com todo mundo. Professor, mas o éster da vitamina C, ele não é lipofílico? É. Mas o que a gente está percebendo aqui é que o que vai determinar o caráter final da molécula é uma espécie de competição. Se você tem, por exemplo, então, ó, por esse raciocínio, por que a vitamina A é lipofílica? Ela tem um OH, ela tem um OH. Porém, o OH da vitamina A não é suficiente para conseguir vencer, vamos dizer assim, toda a cadeia carbônica, que é lipofílica, tá? Então você vai olhar e fazer uma espécie de uma conta. O que ela tem mais? Ela tem mais coisa hidrofílica ou ela tem mais coisa lipofílica? E aí você vai determinar o caráter, tá? Aqui tem mais uma estrutura, algumas estruturas de aminoácidos. Ó, você tem vários aminoácidos com carga, ó, gente. Vários aminoácidos com carga. Ó, aqui uma carga negativa, aqui uma carga positiva, aqui também, ó. Tá? Percebe que coisa louca aqui, ó. Olha o tamanho dessa cadeia carbônica aqui, ó. Ela é grande. Ela é grande. Só que esse aminoácido é hidrofílico, ó.
Como pode um aminoácido de cadeia tão grande ser solúvel em água? Porque ele está cheio de carga elétrica, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Olha o tamanho dessa cadeia carbônica da arginina. Percebe? Então, a gente precisa sempre olhar o que ele tem no conjunto. Aqui também, ó. Esse aqui tem uma hidroxila na ponta, ó. Tem uma hidroxila. Tá? É um grupo polar não carregado, ó. Tá vendo? Grupo polar não carregado. Aqui também, ó, hidroxila. Tá? Beleza? Se você depois pegar, depois eu mostro para vocês na aula de exercício, uma tabela de lipofílicos. Vocês vão ver que as cadeias dos lipofílicos são diferentes, tá? Aqui. Aqui eu vou colocar um exemplo bem legal para que essa discussão fique mais aprofundada. Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho da solubilidade do etanol e da gasolina com água. O etanol, ele tem a estrutura assim, ó. Ó. Tá? Esse é o etanol. Tá? A gasolina, ela é derivada do petróleo, né? E na gasolina existe um composto que, diga-se de passagem, é o composto mais importante da gasolina, que tem essa estrutura aqui, ó. Espera aí. Aqui. Aqui. A gente vai falar sobre ele na orgânica também, ó. É o isoctano. Olha o tamanho da criança. 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, ó. Aqui. Tá? E a água, nossa querida H2O. Tá? Então, olha o que é interessante da gente analisar. O álcool, ele é classificado como uma substância polar. A água também polar. Então eles se misturam. Só que o etanol também se mistura na gasolina, que é apolar. A gasolina é apolar. Certo? Tá. O álcool, ele consegue se misturar na gasolina, tanto é que o combustível do posto, ele tem álcool misturado. 20 e poucos por cento. Né? Então, como é que a gente explica que uma mesma substância consiga se dissolver tanto na água como na gasolina? Como que o etanol se dissolve na água e na gasolina? Ele tem uma solubilidade nos dois, tá? Então, esse caso ele é um caso muito interessante e ele é importante, né, para mostrar para vocês que não é 8 e 80, né? Uma substância polar pode se dissolver numa outra coisa apolar, né? E como é que a gente vai explicar isso? Pelo tipo de interação. O que acontece? Quando eu ponho o álcool na água, acontece isso daqui, ó. Álcool na água. Em água, tá? A parte hidrofílica do álcool interage com a água, ó. Tá? É a parte polar com a parte polar. Tá? Os dipolinhos aqui se atraindo. É aqui que vai acontecer, né, a ponte de hidrogênio, que a gente vai discutir mais lá na frente. Tá bom? Essa interação ela é muito forte. Ela é uma interação muito forte. Então, isso faz com que o álcool ele seja muito solúvel na água. Muito solúvel.
solubilidade na água do álcool ela é enorme. Tá? Quando a gente coloca o álcool na gasolina, aí você tem uma outra interação, a interação hidrofóbica. Porque o que acontece? O álcool ele tem uma cadeia carbônica. Esta cadeia carbônica ela interage com outras cadeias carbônicas. A região apolar. Semelhante dissolve semelhante. Né? Então, aqui você tem uma interação hidrofóbica. Interação hidrofóbica. Hidrofóbica. Tá? A interação hidrofóbica, ela é, em geral, mais fraca. Em geral. Que a hidrofílica. Então, quer dizer, o álcool, ele é menos solúvel na gasolina do que na água. Ele é solúvel nos dois. Tanto é, repito, que nos postos de gasolina, a gasolina é vendida com álcool junto, para baratear o valor dela. Ela não é vendida de maneira pura, 100% gasolina. Ela é uma mistura de até 25% de etanol. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu vou mostrar para vocês algumas outras consequências disso, tá? Pode tirar print. Print, 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 print. Tá aqui. Uma das aplicações desse conceito também já foi questão de vestibular. Então, aqui eu coloquei um slide para a gente fazer um breve comentário sobre isso. Já caiu no Enem, já caiu na Unicamp, já caiu um monte de vestibular, o teste para determinar se a gasolina está adulterada ou não. Né? O exercício geralmente conta uma história. Ele fala, olha, a gasolina do Brasil é vendida com até 25% de álcool. Para saber se a gasolina de um posto está adulterada, um químico fez o seguinte procedimento. E aí ele vai começar a descrever o procedimento. Tá? Então vamos falar um pouquinho desse teste, porque isso aqui envolve conceitos que a gente vê em aula. Como é que a gente vai extrair, como é que a gente vai determinar se a gasolina, quanto tem de álcool na gasolina? A gente vai fazer um método chamado extração por solvente. Extração por solvente. Tá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de gasolina. Tá aqui, ó, à esquerda. Tá? Essa gasolina, ela tem etanol aqui dentro. Ela tem um pouco de etanol. Tá? Mais etanol. Você vai pegar um certo volume de gasolina. Então, você vai lá na bomba. Vamos pegar aqui um volume de combustível. Vamos imaginar que o volume de combustível é 50 ml. Tá bom? Você vai analisar esse combustível. O que você vai fazer na sequência? Você vai colocar no aparelho o volume de água. Só água. Igual ao de combustível. Tá bom? Beleza? Então, o que você vai ter? Metade de combustível, metade de água. Aí, você vai agitar. Você vai botar uma rolha lá em cima e vai agitar. Agita um pouquinho ali, uns 30 segundos, tá? E é nesse momento que vai acontecer a extração. Porque o que acontece? No combustível, eu tenho etanol. Certo? O etanol, ele é solúvel na gasolina. Mas quando você coloca a água em contato com ele é mais solúvel na água do que na gasolina.
Então, a presença da água e a agitação, né, para aumentar o contato ali dos líquidos, ela vai tirar o etanol de dentro da gasolina, literalmente, por diferença de solubilidade, tá? Então, a extração por solvente, ela ocorre por diferença de solubilidade. Tá? Aí, o que que acontece? Quando você agita e deixa ele em repouso, para separar os líquidos de novo. E aí, o que que você vai perceber? Você vai perceber que o volume de combustível abaixa. Vamos imaginar, vai para efeito de exercício, que ele caiu para 40 ml. E o volume de água aumenta. Pelo menos da interface, né, que era água, aumenta. Vai para 60. Vocês entendem o que aconteceu aqui, né? A quantidade de etanol que passa, ela vai diminuir o volume do combustível. Tá? Esse volume do combustível, o pessoal costuma chamar nos exercícios, gente, de fase orgânica. Fase orgânica. Tá? E a água, obviamente, vai ser a fase aquosa. Tá? E aí o exercício vai vir com a seguinte pergunta. O combustível tinha quantos por cento de etanol? Essa vai ser a pergunta da questão, provavelmente. Alguma coisa nesse sentido. O combustível está adulterado, não está adulterado? Tá? Qual a porcentagem de etanol na gasolina? Então, como é que a gente calcula a porcentagem? Vamos lá. Cálculo da porcentagem de etanol. A conta é bem simples, gente. Você vai pensar assim, ó. Você pegou, para fazer análise, 50 ml de combustível, certo? Você pegou 50 ml de combustível. Isso aqui era 100% do combustível. Desses 50 ml, a quantidade de etanol que passou, que no nosso caso foi 10 ml, vai valer X. Tá? Isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, é o volume extraído, que vai variar de exercício para exercício, evidentemente. Né? Tem exercício que vai ser 10 ml, enfim, tá? Percebem como é que é a pegada da questão, né? Então, a porcentagem no nosso exemplo aqui vai dar 20%, né? Tá? 10 ml corresponde a 20% dos 50 ml. Tudo bem? Uma questãozinha que envolve extração, porcentagem. Tem uma bem parecida com essa do Enem, mas já meio antiguinha. Tá? Esse 50 ml usado na regra de 3 é o volume do combustível inicial? Sim, exatamente. Porque foi naquele volume que a gente quis determinar a porcentagem, né? Foi exatamente naquele volume. É isso mesmo. Então, como é que você pode generalizar, né? Para poder entender o processo? Você vai pegar o volume do combustível analisado e vai chamar de 100%. E aí vai pegar o quanto de etanol passou, que seria a variação de volume, e vai chamar de X%. Tá? Uhum. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Pode tirar print aqui, por favor. Vamos lá. Gente, eu quero quero que vocês olhem para essa tabela, porque ela mostra de maneira bem didática como funciona essa competição, entre aspas, que eu falei agora há pouco, da região hidrofílica e da região lipofílica.
tá? Perguntaram aqui agora há pouco, né, na hora da vitamina C, ah, mas e o éster? O éster é apolar, e eu falei, olha, existe uma competição. Na primeira tabela, a gente tem as moléculas de alguns álcoois, cuja diferença é o tamanho da cadeia. Etanol, propanol, butanol, pentanol e octanol. Tá bom? Todos eles interagem com água, tá? Por causa da hidroxila. A hidroxila é um grupo hidrofílico. Só que, gente, dá uma olhada na solubilidade desses queridos em 100 gramas de água. Ó, etanol, solubilidade infinita. Maravilha. Dissolve quanto você quiser na água. Propanol também. Só cadeias pequenas, tá vendo? Ó, cadeias pequenas. Quando você passa para o butanol, você já vê que a solubilidade cai bastante. 7,9 gramas em 100. Quando a cadeia aumenta para mais átomos, a solubilidade quase cai a zero já. E ó com o octanol. Já, você pode dizer que isso aqui é praticamente insolúvel. Então, quer dizer, essa tabela ela é uma evidência de como que a polaridade não deve ser tratada como 8 ou 80. Ela tem graus. E quando você pega moléculas parecidas, você percebe bem isso. Né? Percebe que na minha análise eu envolvi 5 álcoois, cuja diferença era o tamanho da parte lipofílica. Tudo bem isso? Gente, é muito importante que vocês consigam olhar para essa tabela e entender o que está acontecendo nela. Porque isso, para virar uma questão de interpretação de texto, é 2 palitos. Tá? Ele pega essa tabela, monta um texto, inventa alguma pergunta. Tá? Então, por exemplo, quais moléculas seriam mais hidrofílicas? A 1 e a 2. Qual seria a molécula mais lipofílica? A molécula 5, né, de cima para baixo. Tá? O que ele não colocaria na tabela, se ele fosse colocar no vestibular? A solubilidade. Ele iria justamente te perguntar isso. Tá? Vai ter uma parte da química orgânica em que a gente vai discutir isso novamente. Tá? Aqui embaixo, a gente tem ácidos carboxílicos. Né? Para quem não lembra, nos ácidos carboxílicos, a gente tem uma estrutura assim, ó, geral, né? Vamos colocar aqui, estrutura geral. Você tem uma cadeia carbônica. Ligada a esse grupo aqui, ó. A carboxila, tá? O ácido acético, ele tem 2 carbonos. Né? O pentanóico 5, o hexanóico 6 e o heptanóico 7. Olha lá o que está acontecendo com a solubilidade. Tá? Esse aqui é o acético, que é o mais famoso, né? Tá? Todos eles têm região hidrofílica. Só que o tamanho da cadeia ele começa a ficar relevante, né? A partir do segundo para o terceiro ácido, né? Do ácido acético para o pentanóico, você vê que a solubilidade já cai, tá bom? Isso, por exemplo, no caso dos ácidos orgânicos, né? Isso acaba interferindo até na força do ácido, né? Os ácidos que têm mais, vamos dizer assim, que têm mais dificuldade para dissolver na água, eles vão ter mais dificuldade para ionizar também. Então, eles serão ácidos mais fracos, tá bom? Tranquilo? Perguntas? Podem printar. Aqui a gente chega numa discussão bem interessante, que faz uma ponte com a biologia. Né? Existem moléculas, pessoal, perguntaram agora há pouco aqui, né? Ah, mas não tem, tal molécula não é anfifílica. Tá? É importante a gente conceituar o que é uma molécula anfifílica. Tá? Uma molécula anfifílica
ou anfipática. Deixa eu ver se eu tenho esse slide aqui. Aqui. Eu tenho. Aqui. Moléculas anfifílicas. Anfifílicas. O que eu vou representar aqui, né, gente, é um esquema, tá? Primeiro que você precisa saber é que essas moléculas são bem grandes. Aqui você tem um exemplo de uma na tua frente, um fosfolipídio de membrana, tá? Olha o tamanho da criança. Tá? E geralmente essas moléculas elas são representadas de uma maneira muito característica. A gente costuma representá-la como se ela fosse um espermatozoide. Tá? De maneira bem... É um diagrama, tá, gente? Tem vários tipos de moléculas que são assim. Isso aqui a gente chama de cauda, essa região. Ela é uma cadeia carbônica, que vai depender do tipo da molécula, mas ela é bem grande. Pode ser normal, ramificada, pode ter aromático, não ter, tá? Por exemplo, um detergente tem aromático. Essa camada, essa cadeia carbônica, ela é altamente lipofílica. Lipofílica, tá? Então ela vai interagir com coisas de baixa polaridade, tá? No caso de um detergente, por exemplo, ele vai interagir com a gordura. Ele vai interagir com a gordura. E aqui a gente tem a chamada cabeça. A cabeça. A gente usa esse termo, cabeça. Essa cabeça, ela pode ser polar, ela pode ter carga positiva, ou pode ser negativa. Isso vai depender da molécula. Tá? Por exemplo, se você olhar aqui na estrutura do fosfolipídio, ó, você tem aqui um grupo fosfato, isso aqui é o grupo fosfato do fosfolipídio, ó. Tá? Aqui tem um grupo carboxilato, uma carguinha negativa, e ainda tem um grupo NH3+, aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui seria a cabeça, entre aspas, do fosfolipídio, tá? E aqui você tem duas camadas, tá vendo? Ó? Uma camada aqui e uma outra aqui, ó. Essa cadeia, ela é saturada, para quem lembrar disso, né? Ó. Então aqui eu tenho uma cadeia saturada e aqui eu tenho uma cadeia insaturada na configuração cis. Que a gente tem uma cadeia insaturada na configuração cis. A gente vai discutir isso nas isomerias cis-trans. Tá bom? Então, essa parte aqui é a parte do fosfolipídio apolar. E essa é a parte polar. Então, eu posso dizer que o fosfolipídio, ele é anfifílico. Ele é uma molécula anfifílica, tá? Quem que a gente pode citar de molécula anfifílica? A gente pode citar os fosfolipídios, que são famosos, né? De membrana. Os sabões e os detergentes. Que vai ter uma aula na orgânica para diferenciar os dois. Eu acho que não vale a pena a gente falar sobre isso agora. Ah, se você souber as propriedades, por enquanto está suficiente. Tá? Por exemplo, no fosfolipídio, a gente tem duas caudas, né? No sabão, não. No sabão, você só tem uma cauda. No detergente também. Tá? No sabão e no detergente, tem uma diferença na cadeia. O sabão tem um tipo de cadeia, o detergente de cabeça, perdão. O sabão tem um tipo de cabeça, o detergente tem outro tipo de cabeça. Tá? Então, assim, o que uma molécula precisa ter para ser anfifílica? Ela tem que ter uma parte altamente lipofílica e tem que ter uma parte altamente hidrofílica.
Essas substâncias, elas têm uma aplicabilidade enorme no nosso dia a dia, né? Não só nos sabões e detergentes, né? No nosso próprio corpo, tá? Até na indústria de alimentos, né? Por exemplo, se você já ouviu falar de agente emulsificante, que usa, por exemplo, para fazer maionese, né? É uma substância do tipo anfifílica. Ela consegue pegar substâncias polares e misturar com substâncias apolares ou pouco polares. Tá? Então, é um assunto que o vestibular gosta bastante de cobrar. Beleza? Pode tirar print, pode fazer pergunta. A gente está meio que encerrando já o assunto, tá? A gente está meio que encerrando aqui o assunto de ligação covalente, tá? Depois do intervalo, a gente vem com ligação metálica, que é uma teoriazinha bem rápida. Ligação metálica é bem rapidinho. E aí a gente fecha a parte de ligações, tá? Aqui, a gente vai falar sobre isso mais na orgânica, tá? Mas só para a gente não deixar isso passar, né? Quando a gente fala da estrutura da membrana celular, né? Vocês já estão cansados, talvez, de ver esse desenho. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele, né? A estrutura da membrana celular, ela é muito particular, né? O pessoal da biologia fala que é uma estrutura de bicamada, e de fato ela é, né? Por que ela é uma estrutura de bicamada? Porque ela é constituída por duas camadas de fosfolipídios interagindo. Então, aqui você tem na parte superior, ó, cada estruturazinha dessa é um fosfolipídio, ó. Aqui a parte polar e as partes apolares, né? Notem que as partes polares, elas estão alinhadas, interagindo, tá? As partes apolares, que seria o equivalente às caudas, né? Deixa eu dar um zoom aqui, melhor para vocês verem, ó. A parte relativa às caudas, ela está interagindo com a camada de baixo, né? Então aqui você imagina o meio intracelular, por exemplo, tá? E aqui o meio extracelular, tá? De maneira muito resumida, a gente teria isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse uma membrana celular, só que sem a célula dentro, tá? Sem a célula dentro, tá? Isso aqui é uma estrutura chamada de lipossoma, talvez você já tenha ouvido falar, né? Na indústria farmacêutica, os lipossomos, eles são utilizados como reservatórios para medicamentos. Então, o que a indústria faz? Ela prepara o medicamento e armazena dentro do lipossomo, para que ele seja liberado no momento adequado, em alguma região específica ali do teu sistema digestório, tá? Mas, de maneira resumida, isso aqui seria uma membrana celular. Então, imagina que aqui dentro você teria todas as estruturas da célula, né? Carioteca, o núcleo, tal, as organelas, tal. Aqui na membrana você teria as proteínas de membrana, as transportadoras, né? E aqui fora seria o meio extracelular, tá? Beleza? Deixa eu deszoomar. Certo? E aí, para encerrar, um pouquinho da interação dos detergentes com a água, tá? Aqui nessa figura. Também volto a repetir, a gente vai falar sobre isso mais 2 vezes ainda, tá? Aqui, a gente, de maneira resumida, representa como que um detergente ou um sabão consegue limpar a gordura, tá? Esquematicamente falando. Tá? Ele tem que interagir com duas coisas que são muito diferentes, com a água e com o óleo, que todo mundo aqui sabe que não interage, né? Então, quando a gente mistura o detergente num sistema que tem água e óleo, o que acontece? Ele forma estruturas como essas daqui, por exemplo. Ó. Aqui você vê as cabeças do detergente, né, que são as partes polares, interagindo com a água, tá? Envolvendo a água. E aqui você tem o contrário, as partes apolares interagindo com o óleo. Observa que acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Quando a água está no meio aqui, ó, a parte polar do detergente está virada para dentro, a parte apolar está virada para o óleo. Então, o detergente ele acaba meio que ligando as duas fases, a água e o óleo.
né? E no contrário também isso acontece, ó. Aqui tem uma gota de óleo no meio, tá? Quando a gota de óleo está envolvida pelas moléculas do detergente, a água pode arrastar essa gota de óleo para fora. Então, imagina as moléculas de água aqui, ó, todas elas envolvendo essa gotinha de óleo, tá? Quando a gente for trabalhar essa parte no assunto de interação molecular, eu vou desenhar essas interações para a gente, tá? E vamos classificar todas elas. Isso, estão perguntando aqui, isso que é uma micela, né? Exato, é isso mesmo. São estruturas, entre aspas, organizadas, né? Formadas por várias moléculas de detergente e uma partícula de gordura, tá? Isso aqui seria uma micela, ó. Isso aqui, tá? Beleza, crianças. Aqui, Peraí. quando a Covid estava sendo falada muito ainda, né? Não que tenha acabado ainda, mas falou-se muito sobre o uso do detergente, né? Na Covid, para combater o vírus, né? Para evitar que o vírus acabe se proliferando. Então, uma aplicação aqui é a aplicação do detergente para romper a membrana do vírus, né? Então, aqui eu tenho a estrutura do vírus, tá? A estrutura do vírus. Aqui eu tenho as estruturas das moléculas de detergente, de sabão, né? Quando a gente lava a mão e o detergente entra em contato com o vírus, ele se acopla na membrana, tá vendo? Ó? Ele se acopla na membrana. Ele acaba rompendo. Por quê? Porque ele consegue interagir com a membrana. A membrana do vírus, ela é muito parecida com a parte apolar do detergente. Então, na medida em que ele destrói o vírus, né, tanto o detergente quanto o álcool, né? O álcool que a gente usa no álcool em gel, ele tem a mesma ação. O álcool, como ele tem aquela região apolar, né? Ele interagiria com a membrana do vírus, rompe a membrana do vírus e não deixa o vírus se proliferar. Tá? Moléculas de Rabon. Conhece moléculas de Rabon? Ruptura de la cubierta por Rabon. Ai, ai. Então é isso, crianças. Podemos parar para o nosso intervalinho? Fechamos a parte de ligação covalente, ó, zerada, tá? Esse vídeo vai ficar parado aqui, eu vou fechar ele aqui. Para quem estiver assistindo gravada, a parte de ligação metálica vem em outro vídeo, tá?